Bom dia, meninos! Bem-vindo a mais uma aula nossa. Essa aula nós vamos começar a apostila 8 de língua portuguesa, que fala sobre coesão e coerência textual. Para início, eu escolhi um poema do Carlos Drummond de Andrade. Fala o seguinte, o nome é Cota Zero. Stop! A vida parou. Ou foi o automóvel? Bem, meninos, essa é a nossa escolha de leitura para a aula de hoje, né? E aí, vamos falar da tal da coesão e da coerência textual. Eu acho que é um tema, assim, que traz muita dúvida, porque eu vejo que muitas vezes o professor entrega o texto para o aluno e fala assim, tá incoerente, não tem coesão, mas... E o aluno, acho que ele meio que se perde nessa informação de coesão e coerência. Então, aqui eu coloquei os dois significados, tá? E a gente vai falar um pouquinho. Então, eu vou começar pela coesão textual. Olha o que fala o trechinho que eu deixei para vocês. São as conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Então, pessoal, a coesão ela está vinculada a todos os elementos que vão conectar o nosso texto. São aqueles conectivos, são os conectivos que a gente estuda em língua portuguesa. Qualquer elemento que vai fazer um elo de ligação entre palavras, entre frases, orações, períodos e várias outras estruturas aí dentro do texto. Então, um texto coeso é quando ele é bem trabalhado no quesito do vocabulário e das ligações das orações. Então, eu tenho que pensar. O meu próximo parágrafo, ele vai trazer uma ideia de quê? Ele vai me trazer uma ideia de adição. Eu escolhi lá que o meu próximo parágrafo vai trazer uma ideia de adição ao meu parágrafo anterior, tá? E aí faz de conta que em vez de eu colocar a palavrinha mais, eu coloco mas. Eu já tenho ideias totalmente contrárias. São duas conjunções, né? Cada uma pertence a um lugarzinho, né? Uma me traz ideia de adição, mas a outra me traz ideia de oposição, mas, porém, entretanto. E aí, às vezes, um errinho ali, né? Esse errinho seria um erro até mesmo vinculado à área da gramática, por estar errando aí o mais e o mas isso dentro do teu texto cria um problema de coesão. Por quê? A sua ideia era de adicionar uma informação. Só que a palavrinha mas me traz a ideia de oposição. Deu para entender mais ou menos o que é coesão dentro do seu texto? São esses elementos de ligação que vão juntando as coisinhas. E aí, por isso que eu falo, um texto não é feito de introdução, né, desenvolvimento e conclusão. Eu trago lá a introdução, trago no desenvolvimento as argumentações e concluo. Calma, um texto é muito mais do que isso. É como ligar a minha introdução ao meu desenvolvimento, como ligar o meu desenvolvimento dentro do próprio desenvolvimento, né? Os períodos um ao outro, os parágrafos um ao outro e como ligar tudo isso à minha conclusão, sem que nada fique perdido aí. Vamos lá, pessoal. Último aí, né? Ou melhor, próximo. Coerência textual. O que é a coerência? É a estrutura lógica semântica de um texto. Isto é, a articulação de ideias que faz com que, numa situação discursiva, palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores. Nossa, que trecho longo, às vezes um pouco confuso. Eu vou destacar uma parte aqui que eu acho bem interessante. A articulação de ideias que faz com que... articulação de ideias. Deixa eu até aqui por enquanto. Pessoal, essa articulação de ideias é como eu vou colocar o meu ponto de vista,
ou a minha argumentação dentro do meu texto. Então eu tenho que articular as ideias, eu tenho que pensar como colocar aquilo, de modo que eu vou transmitir sem deixar com que fique confuso para quem está lendo. Eu tenho que deixar esse texto limpo, claro, tá? Coerente, que as minhas ideias, elas permaneçam sempre exatas. Um texto, quando ele não tem coerência, é quando uma pessoa começa com uma ideia, né? E durante o meio ou o final, ele parece que ela dá uma titubeada, você não sabe para que lado, parece que ela tá mudando de ideia. Então isso não pode acontecer. Um texto coerente é quando você tem argumentos que se ligam de forma que eles consigam criar uma corrente. Pensa uma corrente, ela tem vários elos. E aí é como se cada um daqueles elementos lá fosse um elo e eu vou juntando, cada uma daquelas argumentações, eu vou juntando um ao outro. E eles têm ligação de certo modo, né? Mas um trazia uma informação científica. O outro, eu trouxe uma informação de um fato acontecido, tá? São situações bem diferentes, mas elas têm que estabelecer relações. Você tem que olhar e ver que, no fundo, a tese, o tema, a ideia principal de ambos é a mesma coisa. Então, quando eu tenho um texto coerente, é quando eu tenho um tema ou uma tese e eu consigo manter ele estagnado durante todo o meu texto. Em tudo que eu falo, em tudo que eu vou colocando ali, vai trazer informações que faça com que essa tese, esse tema principal, sempre se sobressaia ou sempre esteja colocado, mencionado de algum modo dentro do meu texto. E aí, isso vai, de fato, construir um texto coerente. Então, um texto coerente, ele é quando um texto limpo, que você olha, ele traz todas as informações sequenciais, que ele tem uma ordem, ele tem uma organização, ele vai ter uma estrutura, tá? Às vezes, um texto pode trazer todas as informações, tudo dentro do mesmo tema, tudo dentro da mesma tese, né? Só que aí a pessoa não sabe colocar as informações dentro de um texto e ele acaba ficando incoerente. Aí você vai me falar assim, mas professora, eu trabalho o mesmo tema, a mesma tese em todos os parágrafos, sempre fazia menção. Só que a organização, a estrutura, como colocar em cada momento, isso também é muito importante, para que seu texto tenha uma linha de raciocínio. Certo, meninos? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa história de coesão e coerência, que é tão complexa, principalmente agora para vocês em época de vestibular, né? Parece que tudo começa a ficar um pouco mais difícil. Boa semana para vocês e até a nossa próxima aula.